Olá, estamos aqui com mais um Atitude Cast e hoje eu chamo para a entrevista o meu amigo, parceiro, irmão, Max Mazzanti. E eu gostaria que ele se apresentasse, dissesse de onde ele vem, quem é ele, o que ele faz. Vai lá, Max, bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com você nessa tarde. Como você já me falou, meu nome é Max, eu sou um profissional de vendas, né? Trabalhei durante 18 anos numa usina de zinco, que ficava em Juiz de Fora, mas sempre trabalhei aqui no estado de São Paulo. E mais ou menos nesse período houve um corte dentro dessa empresa e eu precisei tomar novos rumos, né? Eu tinha um emprego sólido, estabilizado, um cargo bom, de repente eu tive que ir para o mercado e abrir a minha própria empresa de representação. Fui demitido no dia 22. No dia 23 eu já procurei um contador, montei minha própria empresa, convidei um amigo, uma pessoa próxima que trabalhava comigo para ser meu sócio, e de lá para cá trabalho como representante comercial no setor de zinco, derivados de zinco e resíduos de zinco. E precisei fazer outros negócios, mas que nós vamos desenvolver na nossa conversa de hoje, não é verdade? Muito bom, muito bom. É bem esse caminho que eu quero trilhar aqui com você, Max, porque eu acho que vendas não é só você ficar dentro de uma organização. Eu acho que o que abrange vendas está ligado ao empreendedorismo, ligado à nossa vida como um todo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta da seguinte forma: pensando na mudança, as mudanças que ocorreram depois que você saiu dessa empresa que você citou, como foi a questão do empreendedorismo e de vendas? Entendo. Bom, Marcelo, assim, quando você trabalha numa empresa grande, onde você tem todos os recursos, você tem carro da empresa, você tem o computador, você tem os recursos para você poder fazer as suas visitas pessoais, e você perde tudo isso, parece que o seu chão acaba, né? Um buraco. É um buraco, né? Só que aí entra assim a sua família, a tua esposa, os teus amigos, as pessoas que gostam de você, os próprios clientes que você atendeu durante muitos anos. E aí o que acontece? Você ganha força, você ganha vitalidade para você inovar, para você poder tomar novos rumos e novos caminhos. Como eu te disse, montei minha própria empresa, que chama Mazzanti Representações, e pedi para os clientes que eu atendia na usina que eu trabalhava me dessem oportunidades para mim poder vender os produtos dele. Então eu sempre fui um vendedor de matéria-prima na origem, então só que essa matéria-prima era comprada por essas empresas e eles transformavam em outros produtos. Então eu passei a vender esses produtos derivados do zinco, que era o produto original que eu vendia. A primeira empresa, a Brasóxidos, olha, as empresas, ele comprava muitos resíduos de zinco. Max, aonde eu não compro, você pode comprar. No primeiro dia já, então isso já deu um ânimo, já deu uma satisfação muito grande. A segunda empresa na época era a Minazinho, que hoje não existe mais, chegou para mim e falou assim: Max, olha, você espera um mês, daqui um mês todas as empresas que eu não atendo, você pode atender. Então começamos com essas duas empresas. No começo você sabe que você também é um empreendedor, é muito difícil, né? É muito difícil. Porque assim, uma coisa é você visitar uma empresa com o nome de uma usina de zinco. A outra coisa é você visitar a empresa só você como pessoa iniciante, assim, todas as pessoas, muitos não ligam para isso, abrem as portas para você, mas existem algumas empresas que fecham um pouco as portas. Mas você vai insistindo, você vai procurando trabalhar. No começo a gente fica devendo um pouco no banco, né? Porque o que acontecia assim, é muito fácil você aumentar o seu padrão de vida. Agora é muito difícil você diminuir esse padrão, né? Então, você tem uma renda, gastar mais, você faz facinho. É fácil, tranquilo. Agora, quando você tem que diminuir, e um tio meu,
Meu tio falou assim, Marcos, é o seguinte, se você continuar nesse ritmo, continuar gastando no mesmo padrão que você gastava quando você era gerente da empresa que você trabalhava, daqui a pouco os seus recursos vão terminar. Então o que você faz? Você imobiliza, você compra alguma coisa, compra uma casa, compra um sítio, compra alguma coisa e imobiliza. E você tem que viver do dinheiro da sua representação. Foi o que eu fiz. Eu sei que eu fiquei, Marcelo, assim, mais ou menos um ano devendo no banco. 8, 10 mil reais e conseguia dormir. Hoje acho que eu não dormiria. Hoje acho que eu não dormiria mais se fosse naquela época. Mas eu era muito jovem, né? Eu tô falando de muitos anos atrás. Eu tô falando de mais de 20 anos atrás. Você tinha uns 40 anos. Isso, mais ou menos. Eu tô falando de muito tempo atrás. Então aconteceu isso, e assim, só que depois de um tempo, assim, você vai visitando, você vai insistindo, e os caminhos vão se abrindo. Sim. O importante é sempre você nunca desistir, sempre continuar a fazer aquilo que você acredita. Existem empresas que pedem para que você mude totalmente de ramo, no meu caso. Olha, você não quer ser gente de uma galvanização? Recebi o convite, falei, não posso. Eu sempre vendi matéria-prima a minha vida toda. Pois é. Se eu deixar de vender a matéria-prima, depois, assim, eu não tenho como voltar para isso. Então, enquanto eu tiver lenha para queimar no segmento que eu tô acostumado, onde é a minha expertise, onde eu conheço não muito, mas um pouco, eu vou continuar aqui. E graças a Deus, eu vivo até hoje dessa redirecionamento. Não vivo mais apenas da matéria-prima zinco e derivados, Sim. mas vivo da redirecionamento que formei nesses anos. É isso aí. O que acontece? A gente vem lá da década de 80, né? A gente trabalha desde a década de 80. Então, quando a gente fala de inovação, que nem você citou aí, é algo que não era comum lá na década de 80 se falar sobre isso, né? Tinha os inovadores, é óbvio, em qualquer setor, qualquer empresa tem inovador, mas as pessoas aprender a ser empreendedor não era comum. O mais comum é ser CLT, né? Que é muito mais fácil, o dinheiro cai lá no final do mês, você sabe quanto vai cair, faz as dívidas de acordo com o que você tem, né? Pelo menos um público faz isso, os outros ultrapassam, mas o que eu quero dizer é, a gente veio perceber essa questão depois que a gente abriu alguma empresa. Eu abri a minha e você a sua. No meu caso foi mais difícil porque o que acontece? Eu mudei totalmente o caminho. Então eu sempre transitei por outros caminhos, né? Mercados diferentes, a gente trabalhou juntos. Você foi mais corajoso do que eu, né? Eu fui corajoso, mas eu tive essa questão que você falou também da família. A questão da família. Se eu não fizer, quem vai fazer? Então eu e minha mulher tivemos que, né, pedalar, patinamos e conseguimos, acertamos, né? Eu acredito que tem muita gente que faz isso, não é visível, são invisíveis, né? A gente acaba sendo invisível diante desse mundo gigantesco. Mas tem muita gente forte, né? Que se reinventa, que inova constantemente, que é criativo. E essa questão do... Por que eu falo do empreendedorismo? Eu te perguntei sobre isso. Porque o empreendedorismo nada mais é do que a verdadeira criatividade e a confiança e coragem que você tem sobre o que você faz. Você falou, não conheço muito. Você conhece muito, cara. Eu sei que conhece. Naquela época você já conhecia, né? Em década de 90 que a gente trabalhou junto. Então, assim, você conhece muito. E conhece muito mais que você viu a transição de vários mercados. Principalmente na pandemia. Nessa virada da pandemia. Vão parar tudo. Você sabia que dia que o seu cliente ia comprar novos materiais? Ou fazer uma nova remessa? Não sabia. Tudo tinha que parar. Então, me fala um pouquinho sobre vendas. As vendas mudaram daquela época para cá? Como que você vê essa questão das vendas? As pessoas negociam do mesmo jeito? Como que é a negociação nas indústrias, cara? Não, mudou assim radicalmente. Radicalmente. Porque assim... Nós trabalhamos com uma commodity onde não existia muita produção no Brasil. Então você não vendia, praticamente as pessoas compravam disso. Depois do Plano Collor, houve aquela abertura de mercado onde você podia importar. Pois é. Aí o preço que era baseado, ninguém tinha noção de como funcionava o preço, começou a ser balizado no preço do LME da importação. Então, assim, mudou radicalmente a forma como fazer. Você precisava começar a vender.
O número de concorrentes aumentou muito. Hoje, assim, principalmente hoje, assim, levando para o meio atual, a concorrência é muito mais acirrada. Muito grande, isso. Então, você precisa todos os dias se adaptar às necessidades do mercado. Agora, uma coisa que eu percebi assim, hoje, para mim, é mais importante atender a necessidade do cliente do que às vezes a venda propriamente dita da matéria-prima. Eu vou explicar um caso assim. Hoje, os compradores, eles compram 2.000, 3.000 itens. O cara compra matéria-prima e compra papel higiênico. As empresas não têm muitos funcionários. Hoje são estruturas muito fechadas. Quando você ganha a confiança desse teu cliente, desse comprador, né? Dos compradores, do comprador, e o dono da empresa, porque assim, quando você vende matéria-prima, você tem muito acesso ao dono, porque a matéria-prima é muito cara. Isso. Então, se você tem a confiança do dono, e esse dono fala assim, ó, pode confiar nesse cara, que esse cara é de confiança. E o que acontece? Tudo que esse comprador precisa, ele busca com você. Perfeito. Então, por exemplo, num mesmo cliente, você pode vender o zinco, você pode vender o ácido clorídrico, você pode coletar o ácido, você pode vender cloreto de zinco, cloreto de amônio, você pode vender níquel, você pode vender bismuto, você pode recolher as luvas velhas, botinas, né? Você pode coletar sucatas, você pode comprar a borra, comprar a terra, você pode fazer num único cliente 10, 12 operações. Com o mesmo comprador. Com o mesmo comprador, porque assim, Perfeito. Max, eu tô precisando disso, onde que eu faço? O cara uma vez me chamou e falou assim, eu preciso limpar aqui um bueiro. Não sabia onde é que ir buscar. Você sabe de alguém que faz isso daí? Você compreende? Aí eu corro atrás. O que o cara precisa, eu vou na internet, porque o cara não tem tempo. Perfeito. O cara não tem tempo. E eu sou um atendedor na necessidade dele. E ele lembra de mim. Então assim... Um entregador de soluções, né? Pode colocar dessa forma. Porque na realidade você não vende só o zinco que você falou, zinco, o borra e tudo mais, mas você vende o que o cara precisa. Isso. O que você está precisando? Um chiclete? Eu vou até a padaria lá e pego. Uma vez, Marcelo, eu fui num cliente e comecei a falar as coisas que eu oferecia. Então, eu vendo zinco, colégio, eu vendo Zamac, dava um monte assim. E falei para ele assim, e se precisar, faça um Uber até o aeroporto. Você entendeu? Quer dizer, você tem que estar disposto a servir o teu cliente naquilo que ele precisa. Não importa assim. E outra, quando você é um terceiro, você sabe muito bem disso, que você também hoje é um autônomo, sim, que nem eu, você não tem mais horário, você trabalha muito mais. Tem gente que me liga às vezes, sábado, 10 horas da noite, domingo, 6 horas da manhã, feriado, porque está esperando um caminhão que está vindo. Atendo todo mundo. Você que é um terceiro, não tem essa de fazer feriado, de fazer... Isso tá certo? Eu não sei. Eu sei que a minha vida é essa. Exatamente. Eu não quero nem saber se está certo, eu quero atender. Mas você sabe, Max, que eu tenho feito muito treinamento com indústrias e os vendedores das indústrias, eles também não têm final de semana. Esses vendedores que entregam soluções, né? Então, por exemplo, quebrou uma máquina na construção ou na linha de produção em tal horário, ele quer que a empresa que vendeu aquela máquina faça a manutenção imediatamente. E aí o vendedor tem que ter esse trâmite com a área técnica dele, manutenção e tudo mais, para atender o cliente. Então, eles sempre reclamam em relação a tirar férias, por exemplo. Estou de férias, os caras mesmo assim ligam. Então tem alguns até que desligam o celular ou passa mensagem dizendo para quem deve ligar, né? No caso dele não está. Enfim, era esse o caminho que eu queria trilhar aqui com você. Você disse tudo na questão da venda. Nós vendíamos, eu lembro quando nós trabalhamos juntos, nós vendíamos o Zamac, o zinco e tudo mais, mas a gente vendia tendo poucos concorrentes no mercado e a gente tinha um nome forte. Então a gente entrava lá com moral, né? Falando com o dono ou com o comprador, com moral, até que foi surgindo, em 94, 95, foi surgindo os concorrentes, né, com a entrada da Mineira e tudo mais, né, foi surgindo os concorrentes, e aí as coisas foram ficando mais difíceis, né? Então eu queria que você
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios. Você já falou algumas coisas, mas quais são os principais desafios que você teve nessa mudança da forma de vender? Porque não foi aprendido de uma hora para outra. Você está há 200 anos no mercado, sabe que não é de uma hora para outra que a gente vai aprendendo a vender 700 produtos, linhas de produtos, se a gente só vendia um, né? Como foram esses desafios? Não precisa falar todos, mas alguns que ficaram marcados na sua cabeça. Olha, Marcelo, o principal desafio é você entender como funciona cada representada, cada empresa que você representa. Porque assim, a representada, o cliente que você leva para ela, ela entende que você é dono do cliente, não que é ela que é o dono do cliente. Então, se o cara deixa de pagar, ela vai ligar para você para cobrar. Se o cara fazer alguma coisa que você não, ele vai chamar a sua atenção, quer dizer, e cada representada tem características próprias, assim. Então, quando você é um terceiro, então, por exemplo... Só explica um pouquinho para o público que está nos assistindo o que é uma representada. Uma representada é assim, é uma empresa que tem um produto e utiliza do nosso serviço como representante para comercializar esse produto. Você é o vendedor daquela representada. Você pode ter 500 representadas, mas você é o vendedor dessas representadas, né? Isso. Tá bom, pode continuar. Então tá. Então o que acontece? Então cada uma tem uma característica. Então o que acontece? Você tem que ter muito cuidado, entender. Essa funciona dessa forma, que nem tem uma representada que se você passar de um valor de faturamento de X, eles chamam para conversar. Essa é uma característica. Então assim, olha, eu jogo pro meu sócio assim, joga esse faturamento pro outro mês. Você entendeu? Entendi. Tem outra representada que vai agir de uma outra maneira. Tem outra e assim, e tomar muito cuidado com o processo de comunicação. Porque antigamente, Marcelo, eu visito até hoje, eu sou dos antigos, visito. Sim. Mas assim, hoje o WhatsApp, né, é uma ferramenta de vendas. É uma ferramenta. E poderosa. Sim. Só que é uma comunicação extremamente fria. Então, às vezes, o cara você responde de uma forma que para você tá tudo bem. Mas o cara pensa que você tá desrespeitando ele. Verdade. E ele fica nervoso com você e ele te boicota. Então, assim, você tem que tomar cuidado. E assim, quando você telefona, entender muitas vezes os processos que as representadas estão passando. Por exemplo, você sabe que aquela empresa teve um baita de um problema. Ocorreu um problema, a importação não chegou, aquilo não aconteceu. Então tá todo mundo tenso lá. Perdeu um leilão, sabe? Tá todo mundo tenso. Então você vai lá, você entra mudo, sai calado. Você não brinca muito, não faz muita gracinha, que você sabe que você vai assim, vai acabar sobrando para você. Porque não é o momento, né? O momento é de resolução de problema, né? Isso mesmo. Então, assim, eu acho que um dos principais desafios é entender como funciona cada representada e como atender essa necessidade. Procurando tomar sempre muito cuidado com a comunicação para que ela seja o menos fria possível. Por exemplo, você percebeu que a coisa entrou em tensão? Né? A coisa ficou tensa. Sim. Pega o telefone e liga para a pessoa, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo legal? Que nem eu, quando eu visito umas representadas, eu levo um chocolatinho lá para as moças lá. Não, a gente... eu levo um chocolatinho, eu levo um docinho, o pessoal mete... Isso ajuda muito? Não, às vezes até não, porque ninguém vai fazer nada mais por mim por causa disso. Mas as pessoas, quando eu chego, estão esperando o chocolate. Cadê o chocolate? Né? Quer dizer, sempre você procurar ser o mais... Porque você depende deles, assim. Por mais que você fique nervoso, por mais que você fique bravo, por mais que você não concorde muitas vezes das determinações que essas empresas dão para você depende deles. Sim. São faturamentos importantes dentro do seu contexto. E assim, o representante sempre tem que ter uma gordura. Você teve um mês muito bom? Guarda um pouquinho, porque o outro mês não vai ser tão bom assim. Ou pode ser melhor, guarda mais um pouco. Vai guardando para quando ocorrer, que nem esses 3 primeiros meses desse ano foram muito difíceis.
Mas graças a Deus eu tinha uma certa reserva que consegui. E a partir desse mês as coisas começaram a melhorar novamente. Então eu começo a fazer novamente um pulmão para depois, quando ocorrer esse período de baixa, eu também ter a estrutura. O representante, como você não tem o CLT, que nem você falou no início da nossa conversa, aliás, eu não voltaria para a CLT mais. Nem eu. Porque assim, já não é mais do nosso DNA isso daí. Não. A gente gosta dessa liberdade de ação, de almoçar um PF numa padaria, no outro dia pode até ter alguma coisinha melhor, entendeu? Mas você vai viajar para um lado e tirar férias quando você quer, no determinado momento que você queira. Que você possa descansar um pouco, né? Então, eu não voltaria mais. Mas assim, respondendo, sendo um pouquinho... entender as necessidades de cada representada e também entender a necessidade de cada cliente e tomando sempre muito cuidado com a comunicação. A comunicação na nossa atividade é algo assim que não tem precedente. Se você não se comunicar direito, você pode perder negócios, pode perder representado, pode perder clientes. Então, foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, comunicação é um tema que eu trato bastante nos meus treinamentos, né? Aliás, é o tema mais inserido dentro dos outros temas de vendas, liderança e tudo mais. É muito inserido a comunicação. Então, nós temos um tema lá chamado de comunicação não violenta, que é a comunicação que muitas vezes você acredita que você não está sendo violento, mas muitas vezes você está sendo violento sem saber. E se a pessoa não começar a tratar ou tomar muito cuidado do jeito que escreve ou que fala alguma coisa, ele pode perder cliente. Então você acabou de dizer também que nós temos os relacionamentos, que não é só com o cliente, é com a representada. Então esse relacionamento, você falou do chocolatinho, quando eu trabalhava como gerente também, eu levava bolinho para a equipe, né, toda tarde. Deixa mal acostumado? Deixa, mas eu gostava de fazer isso e o pessoal esperava aquilo também. Virou meio uma rotina de fazer. Levar para almoçar, esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Os relacionamentos com o cliente, ele sempre é fragilizado, né? Porque nós temos também a questão preço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós temos a questão preço. Mas até que ponto o preço é um diferencial na hora de você falar dos seus relacionamentos? Você que tem relacionamento há muito tempo, que preza por isso, porque as empresas que você trabalhou e que eu tive lá com você também, a gente pensava no relacionamento. Aliás, a gente fazia visita e não precisava sair um pedido naquela hora. O pedido podia sair depois. A visita era só para a gente manter o relacionamento, né? Então eu queria saber o que você pensa em relação a isso. O preço é algo significante dentro da negociação? Então, no caso da matéria-prima, sim. Tá. Porque assim, a diferença, a economia que uma empresa tem às vezes de comprar de um fornecedor ou de outro é muita coisa. Dá para comprar um apartamento. Assim, a matéria-prima é um produto muito caro. Muito caro. Mas assim, você pode não ter o preço para atender a matéria-prima, mas você pode ter outros produtos que você pode atender o mesmo cliente. E quando ocorre a matéria-prima, você sabe que você trabalhou comigo. Tem as faltas. Sim. A escassez. Sim. Quando há escassez, a primeira pessoa que ele vai lembrar é de você e você vai vender mais caro. Então, assim, o importante é manter sempre o relacionamento, independentemente de você vender sim ou não. Sempre ter algum produto que você possa servir essa tua rede, né? Hoje eu não consigo te vender zinco, mas eu consigo te coletar o ácido, eu consigo te vender o filme Stretch. Eu consigo te coletar as luvas, os negócios que você não está usando. Eu consigo fazer uma série de outros serviços. Eu consigo que você precisa no mercado e que eu tenho para te servir e num preço sempre adequado. Dentro do mercado. Porque você pode não ter o preço da matéria-prima,
naquele momento, mas você pode ter outras representadas, e o mercado começa a ver isso daí, Marcelo. Porque, por exemplo... Que você não fica ligado só a um produto, né? Você está Não. ligado a vários, então você nunca vai sair dali, né? Não. Eles vão saber que se você não vendeu aquilo, pelo menos você tem outras coisas que pode vender e você tem um relacionamento bom, então você continua mantendo aquela frequência. Né? Eu posso te dar um exemplo? Lógico. Por exemplo, ó, recentemente, isso é coisa de um ano, não deu um ano. Um cliente importante que eu não conseguia mais vender o zinco, mas ele sempre visitei, nunca deixei de visitar, fazia algumas outras coisas como resíduo, alguma coisa assim. Ele jogava futebol já com outro cliente que tinha uma fábrica de filmes trash. Estou precisando de uma pessoa que tenha penetração no mercado da galvanização para poder me vender o filme stretch. Você conhece alguém? Claro que eu conheço. O Max. Conheço o Max. Max, você tem interesse? Eu falei, claro que eu tenho. Porque a gente não nega. Sabe, Marcelo, no começo eu até negava. É isso que eu quero ouvir de você. Como foi isso? Há 20 anos atrás, eu negava. Eu achava que eu podia vender isso. Mas o mercado mudou de tal forma, de tal maneira, que hoje não. Hoje, qualquer tipo de produto que tenha uma qualidade boa, que seja uma empresa séria e que possa servir bem o meu cliente, eu aceito para representar. Sim. Por que eu falo um produto bom? Porque assim, trabalhar com um produto que não é bom, não é legal. Sim. Se o produto não tem qualidade, é melhor não pegar. Porque a dor de cabeça que você vai ter para poder resolver é pior. E vai queimar seu nome. E vai também, quebrar né? o seu nome. Inclusive, o slogan da minha empresa é: nossa matéria-prima é a credibilidade. É isso aí. Então, quer dizer, as pessoas vêm em busca da gente, em busca dessa credibilidade. Ó. Tudo que eu for oferecer, tudo que eu for apresentar, é um produto que eu posso garantir. Ó, isso aqui não vai te dar problema. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Aí é importante a gente mostrar aqui também que quando você entra para o empreendedorismo, não é só inovação, criatividade e coragem, mas também é a questão de a gente deixar de ser limitado. A gente não é limitado. Por natureza, nós não somos limitados. Nenhum de nós. Né? A verdade é que poucos têm a coragem de acreditar que pode mais do que aquilo que ele faz. E isso é para todo mundo, que você teve medo de negar, aquilo é um certo medo. Eu não quero entrar nisso, eu já estou aqui, tá bom aqui, tá. É confortável. Mas no momento que você percebe que aquele confortável não é o suficiente, você acaba partindo para tentativa de algo. E aí você mesmo disse que de algo foi vários algos, né? Muitos. Então, essa entrada é muito boa, porque é o seguinte, você também nunca fica sem tirar um pedido. E para vendas é super importante. E por que essa relação que você tem com empreendedorismo e vendas é importante para o público que está nos assistindo? Porque é diferente de uma pessoa que está trabalhando numa empresa, como CLT ou como PJ, mas que representa só aquela empresa. Mas nós estamos falando aqui de você ser um multitarefas, cara, que você é o vendedor de vários nomes, várias marcas, né, de vários negócios, e que você precisa ter esse conhecimento. Não é vender só, vai vender uma garrafinha de água, não é só isso. Então você vai vender várias coisas e tem que ter conhecimento dessas várias coisas. Você vê como é abrangente o negócio? Não é uma coisa simples, né? Então esse é um ponto chave que impacta na nossa vida, que é a gente nem percebe, a gente vai só fazendo. No decorrer do tempo você vai percebendo depois, né, fazendo umas reflexões e analisando, olha quanta coisa que eu aprendi a fazer depois que eu comecei a ser empreendedor, né? Muito bom. Me fala um pouquinho sobre a abordagem técnica de vendas. Então, considerando a evolução da quantidade e qualidade das informações na internet, o que mudou nessa rotina? Fala um pouco sobre essa abordagem de vendas. Qual é o tipo de abordagem que você faz normalmente de vendas? Bom, eu ainda sou um profissional que acredita na visita pessoal. Né? Mas assim, confesso a você que hoje muitas vezes é difícil de marcar visitas pessoais.
Essas empresas maiores, essas usinas, essas empresas muito grandes, eles utilizam hoje os chamados portais, né? Onde você tem que cadastrar o seu preço num determinado portal e você passa por uma concorrência onde não há assim um contato entre o vendedor e o comprador. Isso é bem delicado, hein? E isso daí é uma tendência. Essas empresas como, por exemplo, CSN, Usiminas, concorrências, por exemplo, leilões, tudo via portais. Você não tem mais aquele acesso direto com as pessoas. É bem mais difícil. O segmento que eu atuo, da galvanização a fogo, que é o principal segmento que eu atuo, ele ainda não está totalmente vinculado a isso. Tirando algumas empresas muito grandes, como talvez a Gerdau, talvez a Belga, mas que eu também não tenho acesso, porque hoje eu sou muito pequeno, a maioria são os donos das próprias empresas que comercializam, ou são pessoas que ainda atendem, que ainda estão no chão de fábrica, então eu ainda tenho acesso a essas pessoas. Mas assim, empresas assim de Zamac, que consomem Zamac, de montadoras, assim, hoje eu tenho um plano de visitas, eu visito toda terça, toda quinta-feira. Segunda eu organizo, na quarta eu preparo e na sexta eu mando as propostas. Eu ainda envio propostas para todos os clientes. Assim. Tá. Mas assim, está cada vez mais difícil você ter essa rotina que eu tenho. Eu não sei até quando essa rotina vai prevalecer. E você conseguir visitar as empresas. E para mim é um diferencial enorme você ter acesso ao cliente. Porque você visita uma empresa, Marcelo, você vê as necessidades que ele tem. Lógico. Você tem acesso a várias pessoas, a vários departamentos. Por exemplo, quando eu vou visitar uma empresa, você está precisando de aço, você está precisando disso, está precisando daquilo. Eu não falo só com a pessoa que compra. Sim. Eu falo com vários setores da empresa que me conhecem há mais de 30, 40 anos, né? Sim. E eles me falam, não, eu já vou pedir, já vou fazer requisição para você, já vou fazer isso. Então eu já fico aguardando, esperando e... Tem a visita na operação muitas vezes, né? Visito. Para você entender. E conhecer as pessoas da operação. Sim. E tratar bem todo mundo. Sabe, aquela pessoa simples que lá tá tomando aquele lanchinho ali, na porta ali, aquela pessoa é muito importante para você. Porque às vezes ele é o decisor, né? Ele não é o cara que compra, mas ele é o decisor para falar qual tem mais qualidade, né? Isso é importante. Compra do Max. Compra do Max. Às vezes nem o meu produto às vezes é o melhor, mas culpa do Max. Porque eu dou atenção. Sim. Assim, mas essa atenção também, Marcos, tem que ser sincera. Sim, sim. Quando você trabalha com venda, você tem que gostar das pessoas. Perfeito. Você não pode... Isso não pode ser falso. Você tem que gostar de se relacionar com pessoas, de estar com pessoas, de se relacionar com elas. Porque se você não for assim, isso soa como falsidade. Se não for natural, até faz mal para você mesmo, né? Você não vai ter sucesso. Perfeito. Agora, se você gosta das pessoas, se você trata bem as pessoas, parece que vem uma enxurrada de boas vibrações para você que te beneficiam na hora da decisão da venda. É isso aí. Mas a visita tá difícil, Marcelo. Mas ainda eu consigo. Eu acho que eu vou terminar conseguindo até o final da brincadeira. Não, isso me preocupou bastante, porque vai caindo bastante a questão do relacionamento quando tem cotações assim por sistemas, né? Eu tenho feito algumas cotações por sistemas mesmo em treinamento. E até para negociar, às vezes vem lá, a sua proposta foi aceita, só que precisa melhorar o preço em tanto. Eles não têm mais o approach de a gente estar lá do lado para falar por que motivo, até onde você pode chegar. Não, é isso ou eu tenho de outro fornecedor. Né? Então essa preocupa, porque daí talvez lá na frente o relacionamento tenha que tomar uma outra performance, né? Não ser mais essa de visita, mas ser um relacionamento que vai ter que se pensar de uma forma diferente de fazer o relacionamento, onde não exista esse tete a tete, né, com as pessoas. Enfim, é preocupante, me deixa meio triste, porque nós somos de pessoas, a gente precisa das pessoas. E as pessoas precisam de outras pessoas, fornecedores, para estar lá em contato, tirar dúvidas e tudo mais. Enfim,
E o comportamento do mercado? Me fala um pouquinho sobre o comportamento. Diante de tantas mudanças que aconteceram, que vem acontecendo, seja IA, seja robô, seja tudo que vem acontecendo, qual é o comportamento do mercado que mais influencia no seu mercado? O mercado muda muito. Todo dia uma novidade. A tecnologia, ela veio, eu não sou contra ela, mas ela vem numa velocidade e você tem que aprender. Verdade. Você precisa estudar, você precisa se modernizar. Bom, eu sou da época que ainda usava telex, pra você ter ideia. Eu também. Telex, depois tem o fax. Né? Eu visitava empresas e pedia, posso usar o seu telefone para ligar para o cliente? O cara deixava. Ou você comprava as fichas telefônicas para ir no orelhão. DDD. Né? Tal, e as fichas caíam. Não dava nem um segundo, caía aquele monte de ficha que a gente não tinha, né? Hoje não, hoje a comunicação é muito rápida. O WhatsApp é uma ferramenta poderosa que veio para ficar. Você consegue conversar com um monte de gente ao mesmo tempo. Pra você ter uma ideia nesse negócio que você está dizendo de tem um exemplo para te dar hoje. Hoje eu planejei na segunda-feira as minhas visitas. Sim. Que ia fazer nessa semana. Então eu mando uma mensagem pros clientes que vou visitar. Aí um falou assim, ó, isso é uma comunicação padrão ou é IA que você tá usando? Ele respondeu. Porque assim, eu sempre falo assim, ó, olá, tal, como vai? Tudo bem? Posso fazer uma visita tal dia, tal? Quer dizer, então toda semana que eu quero ir lá, eu mando essa mensagem. Ele me responde, falou, isso é uma comunicação já pronta ou você é um IA que você tá usando aí, né? Então, quer dizer, a inteligência artificial é algo também assim que veio para ficar também. Só que assim, eu ainda não tenho tanta experiência para comentar com você sobre isso, mas ele ajuda bastante em pesquisas de produtos ou de inovações que você queira oferecer dentro do mercado que você atua. É que os segmentos que eu atuo, eles têm, as engenharias já estão prontos, os projetos já são feitos, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, assim, ó, tem um cliente grande do Sul, né, na época que eu ainda era da usina, né? Que ele foi para os Estados Unidos, convidou uma pessoa que sabia falar muito bem o inglês, né? Ó, você me acompanha, que nós temos que ir lá visitar essa galvanização lá nos Estados Unidos, né? Foram lá. Eu não vou citar os nomes para não ficar, sim, né? Sim, não, né? Porque o que é importante é o conteúdo, sim, não são os nomes das empresas. Aí foram lá. Aí sentaram lá na mesa, assim, uma galvanização enorme, né? Aquela galvanização enorme. E ele conversando, e o cara traduzindo aqui em inglês, tal, assim. Aí ele quer saber o que você veio fazer aqui. O cara falou assim, ó. Fala pra ele que eu quero copiar tudo que ele faz aqui. Fala pra ele que eu quero copiar tudo. Fala isso mesmo? Fala pra ele que eu quero copiar, eu quero fazer igual no Brasil, eu quero copiar o jeito que ele faz aqui pra me fazer no Brasil. Aí falou, você que sabe, né? Então ele falou, o cara começou a dar risada do outro lado. E assim, uma empresa pequena no Brasil, copiar uma gigante norte-americana, pode copiar tudo que você quiser. Essa participação, então, de congressos, onde você tem novas tecnologias, onde essas coisas, hoje eu sinto, Marcelo, que é uma coisa muito importante para todos os segmentos. Se o segmento que você trabalha tem essas feiras, onde esses eventos, onde eles disseminam as tecnologias mais modernas que estão ocorrendo no mundo inteiro, na Europa, que são povos assim que têm muito mais idade do que a gente, então eles têm muito mais conhecimento. Sim. É bom participar, porque você traz isso para o Brasil e você adapta. Agora, uma coisa, Marcelo, eu não sei se eu estou saindo do teu escrito que eu queria falar. Que é muito importante. Hoje, uma das maiores dificuldades que você encontra nas empresas é funcionário. Mas por que você acha isso? Olha, hoje está difícil de você ter pessoas como da nossa época assim.
Né? Hoje o funcionário, não sei se é uma questão de benefício, que, sabe, se é uma questão da política governamental. Então você tem empresas que fazem outro turno e as pessoas não querem mais, não tem mais aquele comprometimento que tinha antes. Qualquer coisa quer parar, a pessoa fica sentada no meio da rua. Hoje está difícil nesse segmento onde você precisa realmente pegar na máquina, mexer com o negócio, cada vez você tem menos funcionários. Outro motivo por causa disso, além dessa questão de política governamental, que dá muitos benefícios, como se fosse o governo um paizão, e não incentiva a pessoa a buscar trabalhar, hoje, assim, o cara, ele prefere ser um Uber. Porque, ó, eu vou ganhar duzentão por mês, por dia, para fazer algumas corridas, não vai ter um chefe enchendo meu saco, entendeu? Eu prefiro ser Uber, porque eu tomo conta. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, eu não sei como que isso vai ficar. Eu sei que todo lugar que eu vou, eu vejo, às vezes, o dono da empresa tendo que ir lá na máquina para ajudar a produzir porque faltou todo mundo. E o pessoal falta nem dar satisfação porque não vem. As pessoas falam assim, eu preciso visitar minha mãe lá no Nordeste. A pessoa vai, ele já sabe que não vai chegar no dia combinado, que vai demorar uns 2, que o ônibus vai atrasar, que o negócio assim. Então, assim, essa questão, eu não sei se esse assunto é muito delicado para falar aqui no seu podcast. Não é delicado, não, é uma realidade. Eu tenho até uma outra forma de pensar sobre isso, né? Eu acredito o seguinte, que quando você fala assim, que não era como as pessoas como nós lá, que entrávamos, tinham uma carteira assinada e que tinha a previsão de se um dia aposentar. Hoje, as novas gerações, ela não tem essa previsão de se aposentar, porque a cada governo que entra fala a cada minuto que a aposentadoria está tirando muito dinheiro. Eu não sei de onde, porque entra tanto dinheiro é desviado de outras formas, que eu não sei de onde que eles estão tão preocupados com isso, né? Mas aí o que acontece? A gente tem que entender que as novas gerações estão também ensinando algumas coisas para nós. Algumas coisas no sentido, você tem que se impor mais. Não ficar na dependência de uma empresa pro resto da vida, porque a empresa não tem a responsabilidade para você pro resto da vida. A qualquer momento ela pode mandar embora. Mandou eu embora, mandou você embora. A gente teve que se virar. Em nenhum momento tem lá o quanto que você fez para a empresa de bom, o quanto você fez. Você, eu, fizemos de bom para a empresa e tem lá no mural da empresa o seu nome dizendo o quanto você contribuiu para tantos anos que você ficou, o quanto você fez para a empresa crescer? Não tem. Então, assim, não existe esse compromisso da empresa. Ela te paga o que foi combinado, mas também não garante que ela vai ter que você vai ter reajustes dentro de uma inflação. Não te garante isso. Então hoje, eu vou chamar de molecada, mas é molecada porque eu tenho 60 anos, mas a molecada de hoje, eles entenderam, ou vem entendendo, e isso eu não estou minimizando não, eu acho que tem muita gente que não gosta mesmo de fazer as coisas, de trabalhar e tudo mais. Mas assim, muitos entenderam, e principalmente aqueles que estudam mais, entenderam que se você entrar num emprego ganhando R$2.000, você vai continuar R$2.000 durante 30 anos, só vai ter reajuste, nem a inflação vai ser aqueles reajustes, não é mais o aumento de salário, é um reajuste, que a inflação pode ser de 10 e a empresa te reajusta 5, 7, menos que a inflação. Então assim, se você ficar dessa forma, você não vai ter tudo aquilo que você sonha ter. Um bom carro, hoje você custa R$150 mil. Quem consegue comprar um carro de R$150 mil? Né? Precisa ganhar muito para você comprar um carro e sustentar esse carro. Então, assim, eu vejo que as gerações que vêm aí, com um monte, que as pessoas têm a tendência de falar mimimi, eu não vejo como um mimimi. Eu vejo como um reposicionamento do profissional, do novo profissional. Eu sei, você tem dificuldade de IA? Eu não tenho dificuldade de IA, o jovem pode falar. Eu sei muito bem utilizar o IA e consigo fazer projetos e toda uma estrutura para entregar o resultado que você quer em pouco tempo. E você não consegue. Então ele é melhor do que você. Quanto ganha um moleque de 20 anos? R$5.000.
Quanto ganha a gente se estiver trabalhando numa empresa? R$20.000. Por que ele não ganha 20 também? Porque as empresas se aproveitam do momento, né, que é jovem, tem muito que aprender. Não, mas ele tem muito que ensinar também. Entendeu? Esse reposicionamento da juventude, das novas gerações, faz com que as pessoas comecem a entender qual é o lugar dela também e se reposicionar no mercado. Não como a gente entrava no mercado. Eu entro como office boy. Aí eu vou entregar cartinha durante 5 anos da vida. Já perdeu 5 anos da vida. Não ganhou nada. Você só recebeu o salário lá, aquele salário mínimo na época, né? Então, assim, o que fez aquilo acontecer? Tem que ter um aprendizado? Tem. Eu só acho que é errado a pessoa entrar querendo ser líder, porque tem um período para você aprender tudo isso. Né? Tem a maturidade para você aprender. Mas um especialista em determinado assunto tem que ganhar bem. E as empresas não pagam bem. O absurdo maior, só para a gente não seguir muito nesse caminho, mas um absurdo maior que eu vi foi as empresas aumentaram durante a pandemia 50% nos produtos e serviços delas. E o salário? Não aumentou 50%, nem 30%, nem 20%. Entendeu? Então foi durante a pandemia. Então essa questão tem que ter 2 olhares para isso, né? Óbvio que pode ser mais difícil encontrar a pessoa certa, a maturidade certa e tudo mais, mas não pode, porque o que eu falo, se você, eu vi outro dia um cara falando, eu não consigo encontrar mais empregada doméstica. Quanto você paga para empregada doméstica? Eu pago R$2.000. Paga 4 para ver se ela vai. Paga 4. Acontece que você, nos Estados Unidos, né, as pessoas fazem sozinho. Eles não têm empregada. Quem tem empregada é quem tem muito dinheiro. Só que no Brasil, todo mundo que é pobre quer ter uma empregada. Uma faxineira, alguém que vai, ou diarista, alguma coisa assim. Só que não quer pagar o preço disso. Então, essa questão é que a gente tem que aprender também um pouco com a juventude. Né? Como a gente pode crescer mais rápido do que nós, né? Que durante toda... eu fiquei 10 anos numa empresa, 5 anos na outra, 4 na outra, 5 na outra, até formar 30, 35 anos para se aposentar. Eu poderia ganhar muito, né, na época da aposentadoria, mas a tendência é quanto mais velho você fica, menos você ganha. Porque daí você vai ser demitido porque está ganhando muito bem e para se recolocar vai ter que se recolocar com um salário menor. Enfim, são coisas de um mundo capitalista. Né? O mundo capitalista não dá espaço para isso. Né? É dinheiro e dinheiro mesmo. Ninguém pensa em pessoas que nem você estava falando. Eu penso em pessoas. Eu não acredito que o mundo pode crescer sem a participação das pessoas em primeiro lugar. Então esse é o caminho do que eu penso, entendeu? Só para colaborar com isso que você está dizendo, que eu assim, entendi o seu posicionamento, né? Por exemplo, na nossa época, você entrar numa empresa grande, você queria ficar a vida inteira nela. Sim, Você queria ficar 30 anos se aposentar lá. Verdade. Hoje não. Hoje os profissionais, eles mudam muito. E fica um ano já quer mudar para outra, fica um ano quer mudar para outra. Antigamente, aquela questão de você ter a carteira assinada por uma empresa por muito tempo era uma coisa que tinha muito valor, hoje não vale nada. Mas é porque eles acreditam, não, é porque eles não têm a garantia do futuro. De você se aposentar, não existe mais aposentadoria. Então o que eles pensam? Eu preciso ganhar bem para guardar dinheiro e para que esse dinheiro seja investido hoje. Você vê, a molecada hoje tem muito investimento. Muitas pessoas fazem investimento. Guardar num lugar mesmo, num investimento para que daqui 30 anos, 20 anos, 10 anos, retire aquele dinheiro e você possa fazer aquilo que você sonhou fazer. Né? Então muita gente nem compra casa. Ele se mantém lá com o dinheiro guardado para investir e um dia comprar a casa. Se é que vai dar para comprar, não sei. Mas a ideia é essa. Já que eu não vou ter aposentadoria, eu tenho que fazer alguma coisa. Então as pessoas... previdência privada, por exemplo, né? Se você não está numa empresa que garante 50% daquele custo lá, pagar sozinho uma previdência privada não é barato. E aí a molecada precisaria ter uma previdência privada. Né? Então, assim, é a garantia de que eu também quero ter ou igual os meus pais ou mais. E se eu não fizer nada por isso, eu preciso ser inteligente para fazer algo por isso.
eu não posso me submeter a um empresário. Se eu me submeter ao empresário, eu prefiro ser eu o empresário, eles pensam. E é isso mesmo. A gente falou de empreendedorismo. Quanto antes você se torna um empreendedor fazendo o que você sabe fazer, você vai ajudar empresas naquilo que ela precisa e vai ganhar o suficiente para você ter tudo o que você quer. Então, vai acabar o CLT para esse público. Não estou dizendo que a parte operacional não vai existir, porque não é todo mundo igual, né? Cada um ganha um salário, cada um tem uma vontade, um desejo e tudo mais, né? Enfim, é isso. Mas, na sua opinião, qual a sua preocupação para o futuro? Bom, hoje eu trabalho há mais de 40 anos, né? Eu não paguei a previdência privada do governo, mas eu sempre tive uma previdência privada, eu sempre paguei. Então, hoje eu me preocupo bastante. Você não pagou INSS? Não paguei INSS. E aí hoje eu voltei a pagar, né? Tá Eu bom. fiz lá contribuições, entrei com processos no sentido de conseguir pagar as lacunas. Sim. Não deu certo ainda, mas eu fiz isso também. Mas eu também estou num processo. Mas eu sempre tive a previdência privada. Tá. Percebi que não é suficiente. Pois é. Pois é. Percebi que vou ter que trabalhar ainda por muitos anos, né? Então, a minha preocupação é conseguir equilibrar as minhas necessidades financeiras e da minha família, né? Sim. E daqui para frente, assim, sempre procurando investir em previdência, nesses títulos, assim, nesses investimentos que garantam no futuro. Sim. Talvez fazer um negócio próprio, eu tenho um negócio que eu podia alugar, alguma coisa nesse sentido. Para poder, daqui a eu vejo até os 70 anos indo firme, né? Eu tô com 59. Esse é um ponto. Eu sou mais novo que você lembra disso. Um ano só. Mas, olha, você entrou num assunto importante. Você falou, eu vou estar com 70 anos trabalhando. Isso, né? Isso. Então, a molecada não quer nem passar dos 50 trabalhando. Entendeu? E eu acho lindo isso. Sabe por quê? Porque eu tô com 60, você com 58, 9. E aí o que acontece? Não é que a gente não gostaria de trabalhar, é que a gente mereceria ter uma garantia, né? Uma garantia, porque foi isso prometido há 40 anos atrás, né? Só que não se sustentou, né? E não foi por nossa culpa. E aí o que acontece? Fora isso da garantia financeira e tudo mais, que é a preocupação do futuro, no mundo corporativo, nesse mundo que você vive, no mercado, qual é a sua preocupação do futuro? É a inteligência artificial? São os robôs? É uma evolução onde você não vai conseguir se atualizar tão rapidamente? O que seria? Eu vejo que essas tecnologias elas vieram para ficar e cada vez mais vão tomar corpo. Hoje você vê que as reuniões de muitas representadas é tudo via. Hoje não tem mais o Skype, é tudo Teams, né? Sim. Então você vai visitar uma representada, tá sempre tendo reuniões com todas as equipes, com produção, com qualidade, coisas que nós fazíamos pessoalmente na nossa época. Nós éramos convocados para participar das reuniões. Hoje essas reuniões são todas via eletrônica. Então isso é uma coisa que não tem volta, não existe mais esse deslocamento. Hoje a comunicação ela é muito eficaz e você consegue conversar vários assuntos sem ter que ir até o Juiz de Fora, por exemplo. Exatamente. Economiza dinheiro, né? Economiza muito dinheiro. Tempo e dinheiro, né? Então eu não vejo como voltar e eu vejo assim a necessidade diária de me atualizar. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que me presta uma assessoria de informática uma vez por semana. Ele entra comigo, ele limpa os meus arquivos, limpa o computador, coisas que eu tenho dúvida, ele me ensina como fazer. Eu tenho uma outra, que é um especialista em site,
que ele me ajuda. Olha, ele administra o site. Ele assim, ó, isso aqui você tem que agir dessa forma, disso aqui. Quer dizer, eu não tenho eu não preciso ser um especialista disso, mas eu preciso ter pessoas próximas de mim que tenham esse conhecimento. Mesmo que seja um prestador de serviço, né? Mesmo que eu tenha que pagar por isso. E é um dinheiro que eu pago e que eu acho que vale muito a pena. No sentido que não tem como voltar atrás. Não adianta você, né, querer agir da mesma maneira que você agia há 20, 30 anos atrás. As coisas mudaram. Com certeza. Mas aí, por exemplo, eu lembro que quando eu visitava, na época que a gente trabalhou junto, eu visitava empresas de carburadores, por exemplo, comprava Zamac, né? O dono das empresas, né, lembra Brosol, que quebrou, né? Dizia o seguinte, injeção eletrônica é bobagem, isso aí não vai dar certo. Isso não é... Então todo mundo naquela época, tinha essa visão, isso não vai dar certo. Então, se tivesse o IA surgindo naquela época, era possível que alguém falasse, inteligência artificial não tem nada a ver. Porque nós estávamos numa época que estava tendo uma abertura de mercado, a globalização, e aquela globalização teve um impacto forte na sociedade. Foram épocas difíceis, anos difíceis. Eu sei muito bem disso. Foram anos muito difíceis. E os donos das empresas tinham essa cabeça fechada. Então, essa preocupação que eu te pergunto é isso. Se você tem essa visão de que eu não preciso ser um especialista e realmente não precisa, eu posso pagar para isso e aí eu ter toda a assessoria de tecnologia tecnológica que eu preciso, então é ótimo. A questão é que quando a pessoa pensa que não vai precisar ou que precisa ser especialista e não tem tempo para se especializar. Entendeu? Então essa é uma preocupação que eu acho que a maioria dos empreendedores, pelo menos os pequenos, né, eles têm uma dificuldade, né, em ter na mesma velocidade que os grandes, ter essa assessoria, né, porque isso tem um custo alto, né? Porque todo mundo sabe o quanto ela é importante. Nós estamos falando da molecada lá. Eu sei que eu sou importante, então eu sou diferente do meu pai, que na época não era importante, era só um office boy, né? Então, assim, beleza, é verdade isso. Então, quanto mais eles se transformam, mais eles podem cobrar sobre isso. E isso é uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça. E pesquisar constantemente, o quanto eu preciso modernizar a minha consultoria. O quanto eu preciso mostrar que eu sou uma consultoria diferente. Na minha cabeça, eu acordo com o pensamento, o que eu posso fazer de diferente hoje para que eu seja visto, pelo menos visto, porque a abertura de mercado, para mim, que mudei o mercado completamente, saí de um mundo, entrei no outro, diferente daquele que eu atuava, para mim tem que ser constante isso. Né? Porque as pessoas não me conhecem ainda. Eu trabalho, tenho bastante treinamento, mas não é o suficiente ou o desejável que eu gostaria. Eu precisaria ter mais abertura. Só que a abertura as empresas dão para os grandes, porque já conhece o grande, aquela história, já conheço há muito tempo, ele tem tantos funcionários. Quando a gente fala de 2, 3 funcionários, é muito pouco para algumas empresas, né? Sim. Então ela acaba partindo só para o preço. Né? Qual é o preço? Vamos ver no preço. O que você pode resolver no preço? Eu gostaria de fazer uma observação, Marcelo. Lógico. Por exemplo, a substituição de materiais no segmento que atuo, ela é constante. Por exemplo, o Zamac é às vezes substituído pelo alumínio. O Zamac substituiu o latão. Né? O plástico entra no lugar do Zamac hoje em muitas peças. Existem produtos que existiam na nossa época que hoje não existem mais. Você vê o exemplo da máquina fotográfica. Hoje Hoje você só usa a máquina do celular. Então tem produtos que eles morrem e outros produtos surgem, né? Você pede para sempre amanhecer e ter alguma coisa diferente para fazer. Eu também amanheço, pessoal, que eu saiba que produto que vai surgir para eu poder ter acesso. Para eu representar. Para me representar, porque eu não posso deixar de trabalhar e de me relacionar com essas empresas e suprir as suas necessidades. Né? Eu penso também nessa questão do conteúdo. Qual que é o conteúdo que eu posso fazer que tem a ver com a necessidade do profissional de hoje, né, das empresas, e que eu posso criar
um treinamento onde eu posso ajudar essas pessoas a chegarem num resultado, né? Então é uma constante. Max, nós chegamos ao fim. Gostaria de agradecer de verdade a sua participação. Você vê que passou num tiro a nossa conversa, né? Parece que será que vai faltar assunto? Não, a gente ficaria falando aqui muitas horas ainda sobre todas as questões do mundo corporativo. Quero agradecer de verdade, tá bom? Tá bom. Marcelo, eu que quero agradecer esse convite carinhoso que você fez para mim, né? Eu estou sempre à sua disposição. Você sabe que a gente já trabalhou junto, mas nós também temos uma ligação que eu diria até que é de sangue, né? Sim, sim. Você é como um irmão para mim, né? Sempre foi, sempre te respeitei e sempre desejei sucesso na sua vida, tá? Muito obrigado, então, cara. Muito obrigado por essa oportunidade, viu? Valeu, Max. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.